Eu espero que amanhã eu possa gravar um vídeo, se eu for fazer um vídeo, dizendo ainda bem que existe a Roma, né? Porque amanhã a Roma joga contra a Fiorentina, que não tem mais nenhuma pretensão no campeonato, e pode diminuir a vantagem para um ponto. A Juventus desperdiça a oportunidade de abrir 5 pontos, mantém os 3 pontos do Como, e a única coisa boa da rodada é que a gente diminui a distância para o Milan para 2. Muito bem tornado, tifoso bianconeiro. Tchau, tifoseria bianconeira, finessa bianconeira. Hoje é dia 3, é isso? Dia 3 de maio. E se você está aqui pela primeira vez, se você já conhece, se inscreve, ativa o sino, porque no final do mês eu vou sortear mais um brinde, tá? Exclusivo aqui do Finestra. Um abraço para o Rafael lá do Ceará, que venceu o sorteio da última quinta-feira. E você também pode ganhar, assim como todos os outros, basta ser inscrito e acompanhar os vídeos, sempre deixando o sino ativado. Muito bem, meus amigos, é o seguinte, sexta-feira, esqueci de falar, foi aniversário do Leonardo Bonucci, né? Grande Bonucci. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. De qualquer forma, o Bonucci fez parte da história da Juventus e formou ao lado do Barzali e do Chiellini a BBC. Bons tempos quando a gente tinha uma defesa sólida. E é por aí que eu vou começar. Não tem jogador intocável na Juventus. Talvez o único intocável possa ser o Yildiz. Aproveito para dizer que o Yildiz ainda não está 100%, não jogou bem hoje, porque não está totalmente com confiança. Ele foi para campo, não vou dizer no sacrifício, mas ainda receoso, porque ele está quase recuperado, por isso que ele foi muito abaixo hoje. Mas, já que eu falei da defesa, já que eu falei do Bonucci, do Chiellini, o Bremer não é intocável. Se chegar um clube e quiser comprar o Bremer, claro que depende da cifra, eu não vou criticar a diretoria por vender o Bremer, né? Já cansei de verdade de erros individuais. Hoje o Di Gregório, no primeiro chute a gol de um time rebaixado como o Verona, vou repetir, no primeiro chute a gol de um time rebaixado, que é o Verona, o Di Gregório aceita. Numa entregada do Bremer. Vou apontar o dedo. 2 falhas individuais hoje custaram 2 pontos no caminho. Primeiramente, o Bremer, uma falha infantil, e depois o Di Gregório, que não é nenhuma novidade nesse campeonato, que ele já fez, o que ele já aprontou, né? Então, para mim, vai na conta dos dois. Erros individuais hoje afundaram um time que não fez uma grande partida, no geral, mas o Verona também não fez. O gol do Verona foi em erros individuais desses dois cidadãos que eu citei, tá? Então, para mim, o Bremer hoje é um jogador comum. É que a gente está com um nível tão baixo de jogadores que o Bremer se torna, né, uma espécie de Cannavaro ou de Barzali. E não é e nunca será, tá bom? É isso, enfim. Pode se redimir? Espero que ele se redima. Mas não é a primeira vez que o Bremer falha no campeonato. A gente tenta segurar as palavras, porque senão a gente é taxado de corneteiro. Peguem o jogo contra a Inter no primeiro turno e a estreia contra o Borussia na Champions, que vocês vão ver o que eu estou falando. Porque a minha memória é muito boa. Conceição teve 2 grandes chances de gol. E também tem isso, né? Contra nós parece que os goleiros viram Buffon. E as jogadas do Chico Conceição pararam nas mãos do goleiro do Verona. A gente foi salvo por um gol de falta do Vlahovic, que demorou para entrar. O Vlahovic, se eu não me engano, há 5 anos, há 4 anos não fazia um gol de falta. Acho que foi contra a Roma a última vez. Um belíssimo gol. Não só a falta, mas a entrada do Vlahovic deu uma dinâmica diferente para o ataque da Juventus. Depois o Spalletti coloca o Bogá. O time melhora e consegue acertar a trave lá no finalzinho. Ali eu fiquei com o grito de gol preso na garganta, né? Porque era a chance de fazer o gol da virada e os 3 pontos. Não vou me atentar muito à partida,
porque eu estou muito puto com essas falhas individuais do Bremer e do Di Gregório. Por quê? Porque nós estamos falando de dois jogadores profissionais da Juventus. Por mais que o Di Gregório não tenha nível para jogar no nosso gol, e isso ficou mais do que provado nessa temporada, ele já falhou muito, já falhou demais. E repito, de novo, o primeiro chute no gol é gol do adversário, de um time rebaixado. Hoje não tem desculpa, hoje não tinha desculpa e não vai ter desculpa. Hoje era o jogo para a gente terminar a rodada, visto que ontem o Como apenas empatou com o Napoli, abrir 5 pontos e falar, ó, acabou a festa. Acabou só um milagre para classificar o Como e a Roma. Porque 5 pontos ia ser muito difícil em 3 jogos eles ter que buscar. Para não depender de ninguém, a gente precisa vencer os 3 jogos. Fácil, né? Pois é. Lembrando que, como eu falei na semana passada, não é o empate com o Milan que prejudica. Tinha que ganhar do Verona, do Lecce e da Fiorentina. Pois bem, eu não acho que a gente vai ganhar os 3. Pode ganhar? Pode. O último jogo é o Torino. Rivalidade à flor da pele. Eu acredito muito mais num tropeço da Roma e do próprio Como, que também não acho que vão ganhar todos, do que a gente classificar. Então, eu acho que, não sei o que vocês vão fazer amanhã, mas eu vou torcer para amanhã empatar. Para a Roma não vencer. Do aspecto de tabela, a gente mantém os 3 pontos idênticos da semana passada em relação ao Como e em relação à Roma. Ok? A gente mantém os 3 pontos. O problema é que o Como, se empatar nos 3, no critério de desempate, eles classificam. Em compensação, a gente diminuiu a distância para o Milan. E aqui não é questão de querer passar pano. Eu estou olhando os dois lados. Eu estou olhando a desgraça e estou olhando o pequeno lado bom, que o Milan não está classificado também. Atenção, se o Milan perder os últimos 3 jogos, corre o risco ele e Milan de ficar fora. A gente diminuiu para 2 pontos do Milan. Outro detalhe, se a gente ganha hoje, a gente assume a 3ª colocação, porque o nosso saldo de gols é melhor que o do Milan. Então, além de desperdiçar a chance de abrir 5 pontos, a gente desperdiça a chance de ouro de ficar com o 3º lugar. Repito, era só ganhar hoje que 90% da vaga estava na mão. Como eu procuro ser sempre otimista, eu vou falar uma coisa que eu falei acho que há 15 dias atrás, eu não lembro. Com tudo isso de ruim que aconteceu hoje, eu não queria estar no lugar da Roma e nem do Como. Ou seja, eu não quero correr atrás. Eu quero olhar para a tabela e falar, bom, estamos na Champions. Hoje, dia 4, estamos na Champions. Só que o campeonato não acaba hoje. Ou seja, é preciso a manutenção dessa diferença de 3 pontos. E só as vitórias vão fazer isso. Tá? Eu não sei agora o que o Spalletti vai fazer com o Di Gregório. Se esse goleiro vai ter moral para entrar em campo contra o Lecce a semana que vem. Contra a Lecce, melhor dizendo. Não sei como é que ele vai estar, porque o gol de hoje coloca tudo de novo à tona, a parte psicológica dele. E é isso. Vamos ter emoção por nossa culpa. Vamos dar emoção nas últimas 3 rodadas por nossa culpa. Porque hoje, e é por isso que eu tô puto, a gente podia ir dormir tranquilo na tabela. Tranquilo, 5 pontos na frente. Não que não tem como, mas ia ser muito difícil o Como e a Roma se animarem. E agora a coisa mudou. Tudo aberto. A pequena vantagem ainda é nossa, porque nós estamos no bolo da classificação, mas não estamos garantidos. Né? Não estamos garantidos. E eu termino dizendo o seguinte: o meu velho e bom amigo, que sempre discorda de mim, ali na Itália, hoje a gente concordou com algumas coisas, e uma delas foi a seguinte, talvez seja polêmico, mas é a verdade. Se a gente não consegue ganhar de um time rebaixado em casa, a gente precisa pensar se a gente merece uma chance de ir para a Champions. Óbvio que a gente vai torcer para a Juventus ir. Óbvio que se a
se o Como perder a semana que vem e a Roma amanhã não ganhar, eles também não estão merecendo. Ou seja, quem merece mais e quem merece menos, né? É relativo isso. Por um lado, é um pensamento correto. Se a gente não ganha de um time rebaixado em casa, o que a gente merece de Champions? Nada. Por outro lado, se a Roma for mais incompetente e se o Como for mais incompetente, fica tudo na justiça. É isso. Não tô muito animado para ficar falando desse jogo, porque senão eu vou falar besteira. Repito. E ó, com todo respeito aos torcedores, tá? Ah, e a diretoria vendeu o Bremer. Diretoria incompetente. O Bremer não é o Beckenbauer, não é o Cannavaro. O Bremer não é o Maldini. Ponto. Tá? É que o Kelly é uma porcaria e parece que o Bremer é um puta zagueiro. Não é. Ponto. Para mim, o único inegociável nesse momento é o Yildiz. Quando eu falo inegociável, é porque se chegar um clube e quiser pagar 150 milhões, eu sento e vendo. Dificilmente alguém vai dar essa cifra. Fora isso, meu amigo, a diretoria quer vender o Bremer? Pode vender. Precisa de jogador grande na Juventus. E a gente não tem jogador grande. Grande que eu digo, a altura da nossa história. Que saudades do Barzali, do Chiellini e do Bonucci. Para não falar do Buffon no gol. Ci vediamo ragazzi, sempre forza Juve. Alla fine, ainda está nas mãos da Juventus. Mas a gente está desconfiado com esse time.